Gálatas capítulo 6, versículo 17, que é o versículo chave desse nosso encontro, desses dias que vocês estão reunidos aqui. Todos abriram? Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Eu gosto de uma outra versão que é mais extensa, que diz: eu trago no meu corpo as marcas de que pertenço a Jesus. E eu quero ampliar isso aqui. Eu quero ampliar isso aqui ao nível de nossas escolhas. O apóstolo Paulo não está falando nem tratando de algo superficial. Quero desafiar você nessa noite a entender que o fato de você ser um evangélico, de você ser um cristão, automaticamente não fará com que você fale o que esse homem falou. Hoje eu quero que você questione suas próprias escolhas. Isso que ele disse nada mais é do que a consequência de um homem que decidiu viver para a glória de Deus. Porque nós achamos que a nossa maturidade, que a nossa profundidade em Deus, que a nossa prosperidade espiritual, ela pode ser alcançada a partir da nossa zona de conforto. É como se nós estivéssemos satisfeitos com a nossa vida eterna. E Deus sempre trabalha no nível da nossa expectativa. Se para você vida eterna está bom e uma cadeira na igreja no domingo está bom, para Deus está bom também. Mas se você estiver descontente com o seu nível de fé, com o seu nível de conhecimento, com o seu nível de frutificação, o Senhor quer ter uma conversa mais profunda com você. Eu acho que o nosso grande problema com a igreja, como igreja, é que nós sempre discutimos pecado e santidade somente a partir do nível comportamental. Avaliamos o homem só a partir do comportamento, por isso nós definimos se ele é santo ou se ele vive em pecado. E Jesus quer aprofundar ainda mais o assunto. Jesus quer aprofundar ainda mais o assunto. E se você desejar, Ele quer tirar você do nível superficial e quer levar você para um nível mais profundo. Se para você está bom a água pelo tornozelo, para Jesus está bom. Você está salvo, você é gente boa, está tudo bem. Mas eu quero incomodar você hoje dizendo que Jesus tem planos profundos e planos extraordinários para a transformação do mundo. E se você não está satisfeito, Jesus quer ter uma conversa profunda com você. Para que quando você cumprir a sua carreira como esse homem cumpriu, você diga: sem mais, o assunto se encerra. Eu trago no meu corpo as marcas de que eu tive uma vida útil. É isso que ele está dizendo. Ei, encerra o assunto. Não dá para a gente conversar de igual para igual. Eu não sou igual a você. E isso não é uma conversa de um homem orgulhoso. Eu não quero conversar besteira. Olha para mim. Eu passei décadas da minha vida dormindo menos para pessoas dormirem melhor. Eu não tive uma vida banal como você. Não dá para a gente conversar de igual para igual. É por isso que aos Coríntios ele disse: o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele não pode ser discernido. Ou seja, enquanto você quer se divertir, eu estou pagando um preço. Enquanto você está dormindo, eu estou acordado, ouvindo o que Deus está pensando sobre mim e sobre o mundo. Então não é qualquer cristão que pode falar isso aqui. Eu trago no meu corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Porque, no mínimo, para que você possa dizer isso aqui, você tem que ter coragem de reconhecer que você dormiu menos. E porque você dormiu menos, pessoas dormiram melhor. Sua vida foi útil.
Porque sabe o que nós queremos com Deus? Crescer em unção, em profundidade, em conhecimento, a partir do nosso sofá tomando Coca-Cola e assistindo Domingão no Faustão. Não vai dar certo. Para você ganhar o que Deus tem a te dar, você tem que aprender a perder. O bom de Deus ainda precisa ser desprezado por você. Porque o bom sempre será inimigo do melhor. Deus tem mais, mas você sempre quer se adequar a uma zona de conforto. Deus quer ampliar. Deus deu Isaac prometendo outra coisa, e para você Isaac está bom. Mas eu sempre questiono a igreja dizendo, não tem nenhum lugar na Bíblia onde Deus prometeu que daria um filho a Abraão. Deus prometeu uma descendência que viria por meio do filho, mas a promessa não foi o filho. Mas para Abraão estava bom, era uma zona de conforto. Então, Isaac sempre será inimigo do melhor. Para mim, Isaac nada mais é do que um entulho no caminho. Deus quer passar, Isaac não deixa. Porque Abraão fica, tá bom. E Deus falando, não tá bom não, eu tenho mais. Então, se você quiser ficar com Isaac, Isaac vai te dar um neto e o teu neto vai te dar um bisneto. Ou você pode olhar para o outro lado e ver a consequência que foi obedecer Deus e abrir mão de Isaac, momentaneamente. Foi uma descendência incontável. Então, o que Deus tem para você não vai acontecer gratuitamente. Você tem que aprender a perder. Até mesmo que você acha que já é bom. Porque enquanto você não estiver descontente, Deus sempre trabalha no nível da sua expectativa. Se você não tem expectativa para Deus, está bom. Vida eterna, banco de igreja no domingo e nenhum problema com isso. Aleluia, glória a Deus, é o que você vai ter. Vive distante do Senhor de segunda a sábado, vem para a igreja no domingo, glória a Deus, aleluia, sua oferta, e uma vida sem muitos acontecimentos. Ou você pode ter uma vida extraordinária de segunda a sábado e domingo, isso aqui virar uma bomba atômica. Porque sabe qual é a diferença? Crente se adequa a ser pousada de Deus, mas a Bíblia diz que Deus quer fazer morada no crente. Então, pousada você só visita nas férias. Então, a gente está assim, de domingo a domingo, Deus visita a gente. Mas Deus não quer visitar você, Deus quer habitar com você, Deus quer habitar em você. Para que essas marcas sejam reais. Isso aqui não é uma figura de linguagem, isso aqui não é uma metáfora, isso aqui é a consequência de ser habitado por Deus, porque onde Deus habita, a vida não é comum, a vida é cheia de intervenções divinas. Um crente frutífero, um crente maduro, um crente entregue a Deus, sempre tem história para contar. Se você não tem história para contar, você é uma pousada, onde Deus de vez em quando quer, visita. Olha só como que a gente está vivendo, longe de Deus, porque Deus passou perto de nós e fez volume no ar, e nos tocou, e a gente é crente epidérmico. Ai, estou sentindo Deus. Mas Deus não quer que você sinta Ele, Deus quer morar com você e em você. Deus, né, não quer que você sinta Ele por fora, Deus quer que você perceba Ele por dentro. Deus quer guiar você. Deus quer transformar você, Deus quer dirigir você, enviar você, mas a gente está bom sentir Deus, porque Ele passou e o vento soprou na gente. Olha que terrível, Deus quer habitar em nós, aí Ele passou, fez volume no vento, o vento dele nos tocou e a gente, ai, crente epidérmico, crente sensitivo, crente que foca na experiência quando deveria focar na presença. Obrigado. E para pensar em marcas, você tem que pensar em escolhas. Como estão as suas escolhas? Como são suas escolhas? Um crente
que é a pousada do Senhor. É um crente que avalia o seguinte: certo, errado, sim, não, pecado e santidade. Isso ainda é, por mais que tenha utilidade no início da nossa fé, na nossa imaturidade, não deve ser para sempre. Porque chega um nível do nosso relacionamento com Deus que já não é mais isso. Pecado e santidade, sim ou não, certo e errado. Já é um nível maior de relacionamento. Eu faço o que eu faço, eu não faço o que não faço, por amor a Jesus. Eleva o nível. Santidade é outro conceito. Porque enquanto a gente está longe, santidade ainda é o sim ou não, certo e errado. Mas quando há uma maturidade de fé, já não é mais se é certo ou errado. Porque somos habitados, desenvolvemos um outro tipo de prazer. E tudo aquilo que a gente escolhe por decidir presentear Jesus. Jesus merece que eu tome essa decisão. Jesus merece que eu não tome essa decisão. Porque já não é uma questão de lei. É uma questão de se tornar pleno. Então, para que você entre nesse contexto das marcas de Cristo seguindo a tua vida, você tem que aprender agora a colocar filtros em escolhas. Decisões que são tomadas por amor a Jesus. Porque quando a nossa análise é meramente superficial, a gente se torna aquele tipo de crente com meio dos ambientes sociais. Tem ambientes que nós temos sim que não frequentar. Mas crente parece que tem pavor de ambientes que não sejam escancaradamente espiritual. Por quê? Por inúmeros motivos. Um deles essa é a minha análise, não é que o ambiente tem poder de desviar você, é que você reconhece que o seu amor a Jesus não é tão violento assim, não é tão convicto assim, não é tão forte assim, não é tão frutífero assim. Porque onde Jesus é amado, o inferno recua. Porque se o ambiente ainda tem poder de moldar você, é porque o amor que você tem a Jesus ainda não moldou você. Não é uma questão que o ambiente é mais forte, é que o seu amor é fraco. Porque onde Jesus é amado, querido, até o inferno precisa dar fruto. Porque quando eu amo Jesus, sou eu que moldo o ambiente, não é o ambiente que me molda. Sou eu que prostro o ambiente, não é o ambiente que me prostra. Sou eu que influencio, não é o ambiente que me influencia. Porque essas marcas me farão tomar decisões por amor a Jesus, firmar meus pés em convicção. Se eu amo Jesus, a decisão não é tomada diante da situação, a decisão foi tomada antes da situação. Quem ama Jesus não decide pela santidade diante do pecado, já decidiu antes, então fica muito mais fácil decidir diante do pecado. Porque quando você não decidiu antes, está aqui o pecado, você fica, vou ou não vou, vou ou não vou, vou ou não vou. Mas se eu decidir antes, eu já tenho um código de conduta. Eu gosto disso. Um código no qual eu vivo. Um código no qual eu pauto as minhas decisões. Um código no qual eu avalio tudo por esse filtro. Eu amo Jesus e Jesus merece que eu sempre tome as melhores e as corretas decisões. Então eu decidi antes da situação. Eu não decidi diante da situação. Aí fica muito mais fácil não cair em pecado, porque você já está decidido. E a palavra de Deus diz que o Senhor preserva aquele cujo propósito é firme. Então, se você é uma geleia porque você ama pouco Jesus.
Aí quando você é colocado diante das pressões da vida, você fala, ai, e cede. Mas você, por amor a Jesus, decidido, convicto, frutífero, o ambiente que tem que ter medo de você e não você medo do ambiente. Olha o que a palavra de Deus diz em Atos: aqueles que transtornam o mundo chegaram até nós. Por quê? Crentes convictos do seu amor por Jesus, eles chegavam e transformavam ambientes. E não era só pelo poder da pregação, era pelo poder do estilo de vida. A vida falava também. Então, como estão suas escolhas? Por amor a Jesus, quais as escolhas que você está tomando? Porque olha só, uma dica de quando você ama Jesus. Pecado não é aquilo que se restringe à vossa individualidade. Não tem como pecar, limpar a boca e seguir a vida. Foi mal e seguir a vida. Sabe por quê? E sabe por que Deus abomina tanto o pecado? Porque o pecado sempre sairá da esfera pessoal e tocará a esfera social. O seu pecado não diz respeito a você apenas, o seu pecado diz respeito a nós, como igreja e como sociedade. Então, o adultério que alguém comete, não comete só contra si e com a outra pessoa. Ele comete contra a sociedade. Aquilo vai virar uma espiral, uma reação em cadeia que matará todas as pessoas envolvidas até chegar a um colapso social, até se tornar comum. É só avaliar a música no Brasil. Anos 90 começou a degringolar e as pessoas vão assimilando a conduta do pecado, sem postura para combatê-lo. Pimba! A gente tem a música que a gente tem hoje. E a gente acha que veio assim de paraquedas. Não veio. O quê? Uma espiral. A assimilação do pecado. Um pecando, dois pecando, 5, 10, 15, 20, 30, aquilo, até se tornar a identidade de uma nação. Então, carregar as marcas de Cristo é justamente se assumir como medicina. Eu sou medicina para a minha casa, eu sou medicina para mim, eu sou medicina para a minha igreja, eu sou medicina para a sociedade. Eu estou tomando as melhores decisões por amor a Jesus e pelo amor a todo o ambiente social no qual eu estou inserido. Ou seja, eu vou sofrer o dano para tomar as melhores escolhas, porque essas melhores escolhas será útil para que Deus me use para transformar o ambiente no qual eu estou inserido. É porque a gente acha que santidade vem sem luta, conhecimento vem sem luta, profundidade vem sem luta, relacionamento com Deus vem sem luta. E tudo, inicialmente, é uma questão de decisão e escolha. Até que você chegue a esse nível, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Porque olha o que Jesus fez. Ali está o modelo, João 17, né? Eu me santifico por causa deles. Ou seja, toda marca que Jesus tomou sobre si, ele tomou por ser um presente a Deus e por querer ser um presente a você. Então, toda marca que o apóstolo Paulo trouxe sobre ele é porque ele era um presente a Jesus e Jesus fez dele um presente a nós. Toda marca que você vai assumir sobre você é porque você está decidindo ser um presente a Jesus e Jesus está fazendo de você um presente a nós. Por isso que você está dormindo menos, para a gente dormir melhor. Porque vamos mudar o foco do pecado e da santidade? Pecado é aquilo que mata a vida social. Santidade é aquilo que promove a vida social do jeito que Deus pensou. Então nunca é o seu pecadinho secreto do seu quarto.
O pecado nos fará morrer, a santidade nos fará viver. Simples assim. Olha só como é verdade essa reflexão. Quando você peca, você pensa em salvação e não em amor. Senhor, me perdoe, porque por causa do pecado eu me torno um servo inútil. É raro. Senhor, me perdoe, ai meu Deus, minha salvação. A maioria dos cristãos, quando pecam, pensam em si. Não pensam em nós. Aí nunca vai atingir esse nível de maturidade. Eu trago no meu corpo. Ou seja, eu sou quase um herói. Eu estou decidindo sofrer para promover vida a outras pessoas. Então, meu pecado não é sobre mim, o meu pecado é sobre nós. Se eu peco, eu quebro a agenda de Deus trabalhando em mim. Se eu me santifico, eu chamo a agenda de Deus a ser promovida através de mim. Esse é o conceito da escolha. Porque onde houver pecado, há morte. Onde houver santidade, há vida. É assim. E a gente está achando que essa marca é debater Bíblia no trabalho, é debater ideologia de gênero no trabalho e se sentir útil. Não, amado. É ser útil. Não é se sentir feliz porque ganhou o debate, porque ganhar o debate ainda não é a grande comissão, ainda não é a proposta do Senhor. O Senhor não quer que você ganhe o debate, o Senhor quer que você converta corações. O Senhor não quer que você ofenda, o Senhor quer que você inspire pessoas a caminharem com Ele. O apóstolo Paulo diz: nós somos a fragrância de Cristo. Então, carregar as marcas de Jesus não é ser um crente metralhador, é ser atrativo. O que seria meia hora conversando com Jesus? Você deveria viajar nisso. Não que Jesus não confrontava, mas até o confronto era atraente. Até apanhar de Jesus era bom. Porque ele só batia depois que provava que amava a pessoa. Quando ele repreende que Pedro não teve fé e afundou, está escrito: depois de estender a mão, Jesus disse. Olha que maravilhoso. Depois de estender a mão. Estendeu a mão, segurou e repreendeu, dizendo: eita, rapaz, tu não tem fé, né? Mas Pedro já estava seguro, você não vai afundar, não. Eu só quero que você avalie hoje o nível do prejuízo que você está tendo ao seguir Jesus. Seu extrato bancário está provando que você ama Jesus? Que você ama o que Jesus ama? Que você vive como Jesus viveu? Suas escolhas cotidianas, seu dinheiro, sua visão, sua audição, seu caminhar, sua casa. Como disse um grande homem de Deus, se te acusarem de cristão, tem provas suficientes para te condenar? Ou você está refém só do domingo? Ou aquele é um cristão. Aí a maioria vai dizer: não, é não. Seria um desastre, né? Não ter provas para nos condenar como cristãos. Não haver frutos. Que é isso? As marcas é o quê? Há provas suficientes para me incriminarem com os crimes que incriminaram Jesus. Os crimes de amor. Ele é culpado. É mesmo, eu sou. Eu curei, expulsei demônios, restaurei vidas, dormi menos, pessoas dormiram. Sou culpado. Então hoje podem culpar você do que culparam Jesus? Podem culpar você do que culparam os apóstolos?
Nós podemos até admitir o pecado, irmão, na adolescência da nossa fé. Mas Deus está esperando que a gente transicione, irmão, para que a gente não fique na água, no fogo, água e fogo, água e fogo. Perdão viver nesse paralelo, né? Aleluia, perdão, aleluia, perdão, aleluia, perdão. Ora bem, ora mal, ora bem, ora mal, ora em santidade, ora em pecado. Não, o Senhor está esperando a hora da transição para constante, para engatilhar a gente para a plenitude. Porque, irmão, Deus não quer que você viva de misericórdia, não, entende isso? Misericórdia ainda é a migalha do pão caindo da mesa do rei. Porque, irmão, onde Jesus está, até os pecados são novos. Se passaram 5, 10 anos e os pecados são os mesmos, eu tenho uma má notícia para te dar. Talvez Jesus não esteja influenciando a sua vida como deveria. Porque onde Jesus está, o pecado de 10 anos atrás você não está cometendo mais, não. Até o pecado é novo. Até o pecado é outro. Se é o mesmo, Jesus não está aí, irmão. Você está vindo só para a igreja. Você está congregando em Jesus na igreja, mas Jesus não está congregando com você na segunda. É aqui que está o drama. Todos nós congregamos com Jesus, mas com quem Jesus congrega? Há ambientes que são desagradáveis a Jesus. Há corações que são desagradáveis a Jesus. Há pessoas que o Senhor não quer comungar. O Senhor não faz acepção para a salvação, mas o Senhor faz acepção para a comunhão. Já estava lá, ó, multidão, 70 seguidores, 12 discípulos, 3 discípulos mais íntimos, um amigo. Quanto mais afunila a responsabilidade, ele diz, aqui você não entra não. Sabe por quê? Eu ouso dizer que a multidão carrega a Bíblia, mas só os discípulos aprovados por Jesus são a mensagem. Lembra quando a menina morreu e o pai foi pedir ajuda para Jesus? Jesus disse, olhe para mim, creia somente, venha, 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 venha olhando para mim. Não ouve eles, não ouve a multidão. Chegou na porta, diz, não está morta, dorme. Eles riram, olha o que está escrito. E Jesus despediu a multidão. E disse ao pai, venha comigo. E disse a Tiago, Pedro e João, venham comigo. Por que não entrou os 12, só os 3? Porque Jesus faz acepção de comunhão, Ele quer um ambiente agradável. Não é que Ele depende dessas pessoas para fazer o milagre, mas é ruim você ter uma cabeça boa rodeada de gente de cabeça ruim. Você ser positivo cercado de gente negativo. Você está pensando os próximos 500 anos e a pessoa está presa aos últimos 500 anos. É terrível. Jesus está falando de futuro e as pessoas querem falar de passado. Jesus tem uma boa nova e as pessoas estão falando da má notícia. Jesus está falando de solução e as pessoas estão falando de problema. E eu penso que a melhor maneira de Jesus Cristo avaliar esse nível de maturidade de uma pessoa é o dinheiro dela. Eu demorei a assimilar, a concordar com isso, mas é fato. O assunto mais tratado na Bíblia inteira é dinheiro. E eu comecei em 2018 muito empolgado com esse assunto, dinheiro. Por quê? Porque eu entendi o seguinte, Deus não precisa de ninguém e de nada. Atos 17, 24. Não habito em templos construídos pela mão humana e não posso ser servido pela mão humana como se eu precisasse de algo. Ou seja, se Deus não precisa, a alegria e o poder está em entender, compreender, porque o Deus que não precisa está pedindo. Sabe por quê? Porque a sua capacidade de doar é a comprovação que Deus tem que você pode desistir. Se você desistir, Ele pode influenciar. Ofertar é desistir. Desistir do teu dinheiro é a maior marca de baixar a guarda. Quem abriu mão do dinheiro, baixou a guarda. Se baixou a guarda, se tornou vulnerável. Se tornou vulnerável, está dizendo a Deus, pode me influenciar.
Porque Deus só pede teus inimigos. Isaac, é uma heresia particular minha, tá? Isaac era inimigo do futuro de Abraão. O apóstolo Paulo diz que todo crente, pela fé, se tornou filho de Abraão. Então, a igreja de Jesus tem bilhões de pessoas, juntando Antigo e Novo Testamento. Se Abraão não se desarmasse ao desistir de Isaac, ao doá-lo a Deus, você não estaria aqui. Então, o que Deus está pedindo a você é o inimigo do seu futuro. Se você não consegue dar, você não consegue prosperar no que Deus quer que você prospere. Ele não precisa, ele diz, me dê. E tudo que ele está pedindo é seu inimigo. Se você se agarrar àquilo que Deus pede, aquilo se torna seu inimigo. E a única pessoa na Bíblia, depois de Jesus, chamado Senhor, não é o diabo, é o dinheiro. Então, o dinheiro é o maior inimigo da obediência que o homem precisa praticar para com Deus. Se o homem não desiste do dinheiro, ele não desiste de nada. Se o homem desiste do dinheiro, ele pode desistir de qualquer coisa. E ele se torna vulnerável, modelável na mão de Deus. Aí, Deus, com isso eu posso trabalhar. Porque quando você vai entregar a oferta a Deus, você levanta a faca e diz, eu vou matar Isaac. Aí o anjo grita, não, foi só um teste. Porque Deus não quer o corpo morto, Deus quer a oferta viva. Ele não quer que você mate Isaac. Ele quer que você entenda que Isaac é seu inimigo. Fique tranquilo. Agora aconteceu algo dentro de você, você entendeu, girou a chave. Guarde a faca e volte para casa. Porque quando Deus pede, Deus quer desarmar seu homem interior. Deus quer capacitar você. Deus quer trabalhar em você para trabalhar através de você. Todo mundo quer trabalhar para Deus, mas quase ninguém permite que Deus trabalhe antes de trabalhar através de nós. Deus, antes de trabalhar através de você, Deus quer trabalhar em você. Então, irmão, não tem marcas do sofá, não. Dói. Obedecer dói. Desistir dói. Perder dói. Mas esse é o fundamento do Evangelho. Só ganha quem perde. Olha o jovem rico. Qual foi o convite do Senhor? Perda. Ele conseguiu perder? Conseguiu receber o que o Senhor tinha? Porque não conseguiu desistir. O poder da plenitude do Evangelho é: eu sou capaz de desistir, até mesmo do bom. Porque, irmão, Deus não pede o bom se não estiver aprontando o extraordinário. Não, Senhor, mas isso já é bom. E a gente nem consegue perceber que o que Deus está pedindo de nós é a matéria-prima para que Ele trabalhe por nosso futuro. O apóstolo, quando fala aos Filipenses, ele fala sobre isso, dizendo: olha, se alguém tem que se orgulhar, sou eu. Se alguém pensa ter razões para confiar no homem exterior, na carne, eu ainda mais. Sou circuncidado ao 8º dia, coisa que todo judeu prezava. Sou pertencente do povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que vem da lei, eu sou irrepreensível. Mas o que para mim é lucro, passei a considerar como perda. Por que, Paulo? Por causa do conhecimento de Cristo Jesus. Aí deu até a música que o menino canta, né? Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Então, é isso que vai produzir a marca. Eu desisto para conhecer Jesus e ser identificado nele. Quando olharem para mim, verão o que veriam se ele estivesse aqui. Essa é a grande sacada.
Desistir é receber. E quando nós recebemos, não é só sobre nós. O foco da bênção não é apenas nos tornar abençoados, também é nos tornar abençoadores. Porque, irmão, essas marcas, entender que ela tem um custo, é entender também que não há músculo sem dor. Ninguém ganha músculo no primeiro dia de academia, nem na primeira semana e nem no primeiro mês. É uma tolice, né? E a gente é assim, né? Vai no primeiro dia e tem a ousadia de se olhar no espelho da academia. Camarada, 2 dias malhando, ele tem a petulância de olhar de perfil assim, dizendo, será que aconteceu alguma coisa? Eu vou ajudar você. Não. Mas alguma coisa vai acontecer. De repente, você vai ver e dizer, ó, assim é na fé. Treine, faça, obedeça, caminhe, se entregue, desista, doe, dê, se entregue a Ele. De repente. Meu Deus, cadê aquele pecado que tanto me assediava? Porque se você se entregar a Jesus, todos os teus inimigos, progressivamente, fugirão. Porque santidade não é só deixar de fazer a coisa errada, é ser habitado pela pessoa certa. Para mim é o melhor tipo de santidade. O melhor tipo de santidade não é aquela legalista que você vai dizer, deixei de assistir, deixei de vestir, deixei de ir naquele lugar. A santidade vai fazer com que a gente deixe de assistir, deixe de vestir, deixe de visitar. Mas talvez, se for só uma mudança religiosa, a gente vai voltar a fazer. Diferentemente é convidar alguém para morar em você. Se Jesus habita em você, ele é expansivo, ele não consegue dividir morada. Então, se ele mora em você, quem moraria em você a não ser ele, se ele é expansivo? Então, quando você vai procurar a si mesmo, teu passado, tuas dores, teus traumas, teus pecados, você vai ver, não, foi todo mundo embora, sem força, sem luta. Só porque você perdeu para quem ganhou. Eu acho que é o melhor tipo de vitória, perder para o vencedor. E quem venceu foi Jesus. Então você só vence quando você perde para a pessoa certa. Por isso que tem crente lutando anos contra o pecado, mas a Bíblia não mandou você lutar contra o pecado. No máximo, a Bíblia mandou você fugir da aparência do mal. Mas a Bíblia mandou você se submeter à potente mão de Deus. E no tempo certo Ele te exaltaria. Então você tem que perder para o vencedor. Não é só dizer religiosamente, isso eu não faço. Porque se você voltar a fazer, você faz 7 vezes pior, Jesus Cristo disse. Então a melhor garantia de uma vida plena é, deixe Jesus habitar você, abra a porta. Tenha as marcas de Jesus no teu caminhar. Mas, infelizmente, sempre foi assim. Nós, como seres humanos, sempre iremos preferir a zona de conforto. É o mesmo que querer músculos tomando Coca-Cola. É assim que nós somos. Se pudéssemos ganhar músculos tomando Coca-Cola, assim faríamos. Aí a gente quer ser santo no pecado. A gente quer ser profundo na Bíblia sem manuseá-la. A gente quer intimidade com o Senhor sem orar. Nunca poderemos dizer o que o apóstolo Paulo disse. Ninguém me perturbe. Eu carrego no meu corpo as marcas de que eu pertenço a Jesus. Quanto tem custado sua vida, suas decisões, suas escolhas? Quanto tem doído? Quantas vezes você desistiu do bom por amor a Jesus?
Sabe por quê? Todo crente entra por todo tipo de porta, achando que obrigatoriamente, porque surgiu uma oportunidade, essa oportunidade é de Deus. Mas, com raras exceções, a Bíblia afirma que Deus abriria portas. A Bíblia afirma que Deus abre janela. E é a minha alegria. Minha alegria é, se é porta, eu não estou muito interessado em entrar, não. Por quê, pastor Anderson? Porque porta qualquer um pode abrir, porque ela se abre por dentro e por fora. Janela não. Malaquias 3 diz que o Senhor, obrigatoriamente, quando nós o obedecemos, abriria janela. E janela só se abre por dentro. Então, a única pessoa que pode produzir o milagre que nós precisamos não são as situações que surgem do nada. Deus. Então, esperar não é perder. Eu faço o que Deus está me mandando fazer e aguardo que Ele faça o que Ele disse que faria. Porque todo dano que Deus te causou se tornará em vida, mesmo que demore. Porque você sabia que onde há obediência a Deus, Deus estraga os planos? Deus gera dor. Olha o que Deus fez com a vida de Noé. Gênesis 9 diz que quando a arca para, o dilúvio cessou, Noé plantou uma vinha e se embriagou. Eu acho que é a desilusão de ter sido esmagado pelo chamado que Deus fez. Então tem situações que Deus parece que é mal. Mas até se Deus fosse mal, Ele continuaria sendo bom, então é melhor dizer sim para Ele. Até se Deus fosse mal, eu o amaria. Porque, irmão, com o destino que Ele está prometendo por meio da palavra, a vitória é certa. O livro de Apocalipse já está escrito. E se está escrito, só pode ser escrito por alguém que já esteve lá. Então, até se Deus estivesse sendo mal, Ele era extraordinariamente bom, porque o futuro será glorioso. Enxugarei dos seus olhos toda a lágrima. Então vai doer mesmo, irmão. Não é gostoso obedecer, não. Olha os nossos irmãos do Antigo Testamento, segundo o livro de Hebreus. Obedeceram a Deus e não obtiveram a promessa. Por quê? Porque ainda não chegamos na totalidade do nosso destino, a vida não acabou ainda. Mas eu quero que hoje você questione suas escolhas e as suas decisões. A sua expectativa com o futuro é boa? Porque só está em dúvida com o futuro quem não deu a Jesus matéria-prima para que Ele trabalhe. Para quem deu matéria-prima para que Jesus trabalhasse, a gente vive sorrindo à toa, porque a gente sabe que, de repente, alguma coisa vai acontecer. Eu amo o cristão imaturo, né? Não sei se aqui tem. Brasília tem um monte. E eu sei que a gente tem uma fase de adolescência, mas essa fase precisa passar, né? Então, até fiz uma reflexão nas minhas redes sociais, que eu acho que o ápice, a imaturidade crônica, assim, é o indivíduo, por exemplo, chegar para discutir dízimo na validade do Antigo ou do Novo Testamento. Assim, eu acho, dá vontade de desmaiar, não sei você, assim. Tipo, é sério mesmo?
Tu está aí ainda? Tu está ainda aí nesse lugar, nesse nível? Aí para mim é crônica a imaturidade quando o indivíduo diz, era comida. Por que você não é dizimista? Porque dízimo no Antigo Testamento era comida. E dá uma vontade de dizer, Jesus me segura que eu vou cair aqui, eu vou desmaiar. De tanta profundidade que essa pessoa teve. Aí eu falei, a igreja tem 21 séculos de existência. E você, olha o tanto de gente que já viveu, né? De Jesus, Paulo, os apóstolos, vários teólogos na história da igreja toda. E você chegou à conclusão, à revelação que dízimo era comida. Eu falo assim, rapaz, se Jesus estivesse aqui, eu acho que ele ia dizer, vamos dar um Nobel para esse camarada. Só para descontrair que você estava meio tenso. Irmão, quando a gente se entrega a esse caminho que eu estou compartilhando com os irmãos, você entende que tudo que Deus pede não é exercido pela medida monetária, é exercida pela linguagem. Se ofertar é desistir, desistir é uma linguagem sobrenatural que sobe a Deus. Olha o escritor de Hebreus, que eu julgo ser o apóstolo Paulo. Ele não viu Caim, nem viu Abel. Aí ele escreveu em Hebreus capítulo 11, pela fé, Abel deu uma oferta superior a Caim. E por meio da sua oferta, Abel foi considerado justo. E mesmo depois de morto, por meio da sua oferta, ainda fala com Deus. Aí quando o cara vem dizer que dízimo é comida, eu falo, você não entendeu nada. Porque você está avaliando a sua obediência pela medida monetária e não pela linguagem. Olha Cornélio em Atos dos Apóstolos. Era um centurião romano, então não era judeu, era grego. Então não tinha os pais, não tinha lei, não tinha as alianças. Mas ele orava e ofertava a Deus. Aí Deus e dava esmola aos pobres. E Salomão disse lá em Provérbios que aquele que dá aos pobres empresta a Deus e Deus pagará o débito. Deus não permite que o nome dele vá para o Serasa. Então, olha só. A oferta é uma linguagem. Aí Salomão disse, aquele que passa a amar o que Deus ama, como Deus ama, e faz o que Deus faria, fez com que Deus se tornasse devedor. E Deus vai pagar. Então, Cornélio não era crente, mas vivia como se fosse. Aí o anjo, quando visitou Cornélio, disse, suas orações e as suas esmolas e ofertas subiram a Deus como um memorial. É por isso que eu estou aqui. Em outras palavras, Deus mandou eu aqui para pagar o que te deve. Ele vai salvar você e toda a sua casa. Concluindo, para esse cristão menino, as histórias são poucas. Para o cristão maduro, tanto faz Antigo ou Novo Testamento, a história de Deus é a mesma. Muda as dispensações, mas não muda o significado. Muda os termos, muda as aplicações, mas o Espírito é o mesmo. Então, para o crente menino, não há história a contar, porque não há fluxo de obediência. Então, eu concluo a conversa dizendo, rapaz, eu nem sei porque eu estou conversando contigo, mas só para deixar você com um gostinho na boca me conte o último testemunho do irmão. Qual a última vez que Deus pegou de surpresa dizendo, você é tão agradável a mim, que eu vim aqui visitar e responder sua obediência. Mas eu sou o velho dizimista religioso. Ô menino, me dá aí o catálogo. Você quer milagre de quando? De ontem, da semana passada ou do mês passado? Porque crente bom tem história para contar, irmão. Crente em obediência ao Senhor tem história para contar. Então, enquanto você fica na discussão periférica, você continua ainda na mão de Adão, morrendo e matando.
Mas quando você amadurece, você se entrega às mãos de Jesus. E se você se entregou às mãos de Jesus, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você sempre terá boas histórias para contar. Amém. Então eu gosto de rir, porque eu gosto de ir para a sala de Cornélio. Deus mandou Pedro. E Pedro era judeu cismado com um gentil. Então Pedro chegou cheio de dedo para falar de teologia e foi pregando para o cara. Quando ele vira as costas pregando, que ele volta, o Espírito Santo já tinha feito a obra. Desceu de carrada, dizendo, eu devo muito para Cornélio. Então o Senhor veio, salvou Cornélio, a esposa, os filhos, os funcionários dele, batizou com o Espírito Santo, oravam em línguas e profetizavam. E Pedro ficou... Ou seja, se Deus não precisa e pede, é porque Deus tem um objetivo. Que objetivo, pastor Anderson? Devolver a você tudo que você seria, teria e viveria se Adão jamais tivesse pecado. Esse é o objetivo do Evangelho. Entende para eu concluir. O Evangelho existe para dar a você tudo que você seria se Adão não tivesse pecado. Tudo que você teria se Adão não tivesse pecado. Tudo que você viveria se Adão não tivesse pecado. Agora, tenta vislumbrar quem você seria e como o mundo seria se Adão jamais tivesse pecado. Então, essas marcas que o apóstolo Paulo está se referindo como diz o Gilberto Araújo, que já pregou muitas vezes aqui, eu sou um pedreiro da Nova Jerusalém. Ou seja, tem calo aqui, ó. Eu estou construindo uma cidade, eu estou construindo um destino, eu estou construindo um futuro. Eu estou sofrendo por esse empreendimento. Deus está trabalhando em mim, trabalhando através de mim por causa desse objetivo futuro. Porque enquanto a sua fé for só sobre você, Jesus não vai poder aprofundar a conversa. Porque crente maduro sabe que está aqui por causa de alguém. Crente frutífero sabe que prospera em todas as esferas por causa de alguém. Crente que se torna pleno entende que tudo aquilo que Deus dá ao crente, Deus não dá só por esse crente. Tudo que Deus dá a você por minha causa. Tudo que Deus me dá, Deus dá por sua causa. Então as marcas não é para que eu tenha uma medalha de honra. As marcas é para que eu entenda. Eu vivi uma vida que valeu a pena ser vivida. Por isso que ele diz, combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé. Ou seja, não vivi como um homem inútil. Eu fui útil. Eu posso dormir em paz. Então eu quero encerrar em silêncio, porque eu quero convidar você para a reflexão. Se Jesus voltasse hoje, a conclusão é: vivi uma vida útil ou vivi uma vida inútil? Vivi bem ou vivi mal? Viver pedindo perdão não é a vontade de Deus para a tua vida. Ô pastor, não tem que se arrepender não. Não, amado, é porque há uma plenitude. E na plenitude você erra e peca menos. Então vai pedir perdão menos também. Porque está trabalhando. Se amadurece para trabalhar. E se você está trabalhando, você deixa de errar. Você deixa de pecar. Pecado é coisa de gente ociosa. Só está flertando com o pecado quem está vivendo uma vida inútil, que não está levando em conta que o pecado dele vai afetar alguém. Mas se a gente está trabalhando, a gente esqueceu a bobagem, esqueceu o pecado, porque está reconhecendo isso. Rapaz, eu estou aqui trabalhando e o que eu estou fazendo é útil para alguém. É aqueles videozinhos de arrebatamento, né? Que às vezes chega no WhatsApp e a gente fala misericórdia, né?
E eu sempre gosto de refletir o seguinte: se Jesus voltasse hoje, o que você daria a ele? Acabou esse culto, quando você sair pela porta, Jesus está lá dizendo: é hoje. O que você daria a ele? Deixa eu responder no seu lugar. Se Jesus voltar hoje e você ainda tiver algo que você não deu a ele, essa é a complexidade do que eu estou falando hoje. Jesus deveria voltar hoje e você deveria não ter nada a dar a ele, porque você já deu tudo a ele. Não há reservas, você já pulou. Porque se você ainda tiver algo a dar a Jesus, há cômodos ainda intocáveis, há lugar que ele ainda não visitou, há lugares que ele ainda não foi em você. Então, se ele volta hoje, a gente só tem um sorriso dizendo: eu tenho certeza que eu vivi uma vida boa para a glória de Deus. Eu não fui um servo inútil, eu dei fruto, eu fui útil. Eu carrego no meu corpo as marcas que eu pertenço a Jesus. Eu dei muitos nãos por amor a Ele. Então pode vir, meu amado, eu não tenho medo do seu retorno. Maranata. Só tem medo do Maranata quem está com o rabo preso. Não é um palavrão aqui não, rabo preso, né? Graças a Deus. Ô glória, né? Que quando tem uma mensagem apocalíptica, olha, Jesus está voltando. Ixi, não, calma, muda de assunto aí. Porque tem lugares que Jesus ainda não visitou. Mas se você se entregou totalmente, está com medo de quê? Então eu quero que seja uma noite de pouco barulho. Barulho aqui, ó. Eita ferro. E agora, Jesus? Saia dessa noite incentivado a ser um presente para Jesus. A fazer a oração que os morávios fizeram há mais de 100 anos atrás. Para que o Cordeiro receba a recompensa pelos seus sofrimentos. Amanhã, quando o pecado bater a porta, sabe o que você vai dizer? Rapaz, eu até quero pecar, mas Jesus merece que eu não peque. Rapaz, eu até quero, mas eu vou dar um presente a Jesus. Então eu vou dizer não. Aí quando você crescer, Deus vai pegar o presente que você é para Jesus, vai fazer de você um presente para nós. Aí você recebe um chamado, um talento, um dom. Mas primeiro você tem que ser agradável a Ele. Nossa, esse menino é um presente, olha só. Aí Jesus fará de você um presente para todos nós. Jesus fará com que você tenha uma vida útil. Amém? Curve sua cabeça, deixa eu orar por você. Meu Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos. Nós nos apresentamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, diante do Teu Espírito e da cruz do Teu Filho. Nos posicionamos diante de Ti. Clamamos pela Tua intervenção, pela Tua graça, pelo Teu sangue, pelo Teu amor. Nos rendemos ao Senhor, nos prostramos diante de Ti e reconhecemos, não queremos ter uma vida inútil, queremos viver para a Tua glória, queremos ter uma vida útil, queremos carregar no nosso corpo as marcas que pertencemos a Ti, as marcas que caminhamos contigo, a marca que nós estamos tendo uma vida que reconhece e glorifica o Teu santo nome. Que o poder da Tua palavra se derrame sobre cada um de nós nessa noite. Que isso dê forma ao que pensamos, ao que falamos e como vivemos. Em nome do Teu Filho Jesus é que nós oramos com certeza, convicção e uma profunda reflexão nessa noite, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.